Alô, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de auxiliar de recursos humanos na disciplina de matemática aplicada. O meu nome é Domingos Gama, eu sou professor formador da equipe do IFPE, em conjunto com o professor mediador Marcos Leite. Hoje, na nossa aula 4, vamos avançar na construção do nosso conhecimento. Fiquem todos atentos para o nosso trabalho que se inicia agora. Razão e proporção, um tema muito aplicado nos elementos da gestão de recursos humanos. Por exemplo, você vai trabalhar um projeto, então você vai ter que entender as ações ali constituídas que representam um elemento de proporcionalidade. Por exemplo, vamos imaginar uma indústria que tem seus trabalhadores e quem tem uma preocupação muito grande nesse contexto, ali relacionado, é a área de ergonomia. Ergonomia é a ciência que vai estudar a melhor adaptação do homem ao sistema de trabalho e a sua linha de melhor correspondência. Por exemplo, aqui vocês têm uma imagem de um ônibus. Uma primeira imagem, você encontra ele está aqui lotado e do outro lado ele está de maneira bem confortável aguardando a chegada dos seus usuários. E aí você tem no primeiro momento um ônibus tem 30 assentos. No primeiro 40 pessoas e no segundo apenas uma pessoa. Está confortável, está proporcional. Então, a matemática, ela vem para apresentar essas linhas de constituição de elementos de solução que está relacionado à base da arquitetura e da engenharia. Então, qual o ônibus seria melhor para a viagem? Qual o mais confortável? E aí a gente vai fazer uma leitura de uma razão de 40 pessoas para 30 vagas, como também você pode fazer a razão de o que seria aquele outro ônibus com uma pessoa para 30 vagas. E aí corresponde à leitura daquilo que é proporcionalidade, que vai ser constituído a partir do elemento chamado razão. A leitura de razão, desde já, você já constitui a percepção de uma fração. Eita, vamos voltar àquela nossa aula que falávamos sobre o sistema numérico e tem os números fracionários. Lembram disso? Então, essa é a importância de nós juntos constituirmos a sequência do conhecimento. Então, aqui desta forma, podemos dizer que a razão de um número A para um número B, quando ele é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque o denominador ele não poderá ser caracterizado como zero, senão ele quebra a sequência da leitura de um número que fracionário. Então, temos aqui a seguinte leitura. 40 pessoas para 30 vagas. Então, você tem um número 40 no numerador e no denominador nós temos o número 30. Indo para a resolução desse elemento fracional, dessa divisão, você tem 1,33, aí dá uma dízima, significa que você tem nesse exemplo, mais de uma pessoa ocuparia, não é, uma cadeira no ônibus, o que significaria um conforto ou um conforto muito pequeno, então desde já um desconforto. A segunda situação, aquela que o ônibus está bem aguardando maior quantidade de usuários, você tem uma pessoa para 30 vagas. Então, no numerador vai o número 1 e no denominador vai o número 30, que corresponde ao número de vagas. Então, fazendo essa fração que nós temos aqui, teremos 1/30 avos e que daria 0,033, uma dízima. Significa que é bem menos de uma pessoa que ocuparia uma cadeira no ônibus. Ele estaria na proporção de uma estrutura quase ou em vazio. E aí vamos ter uma notação também importante. Eu vou remontar aquele conhecimento que tivemos quando da escala de fazer a alocação de resultados da proporcionalidade numa escala. Lembra que vimos a aula passada? Falávamos sobre as medições.
como tem as unidades e as suas conversões. Aqui é um exemplo. Agora vamos ver quando as grandezas são iguais ou diferentes. Grandezas iguais. Por exemplo, qual a razão de 15 minutos e 1 hora? Então, o que é que eu tenho que analisar? No numerador, vamos colocar 15 minutos e no denominador tem 1 hora. Então, o que é que você aqui já pode, no primeiro momento, visualizar? Eu tenho unidades distintas. Então, eu vou ter que fazer uma conversão. Quanto é que vale 1 hora? 60 minutos. Então, qual é a correspondência? Temos 15 no numerador e 60 no denominador. 15 por 60, nós aqui vamos fazer uma simplificação e fica 1/4. Ou seja, a linha da estrutura da razão é de 1/4. Que se você olhar para o nosso relógio, ele vai ter exatamente os quadrantes, que correspondem, então, seriam os 15 minutos. Então, esse aqui é um exemplo dessa estrutura nossa. Aqui vamos observar a leitura da mecânica. Imagine que o seu mecânico está preocupado com um torno de madeira e em 5 minutos ele vai produzir 3.000 rotações. Qual é a razão entre o número das rotações e o tempo gasto? Aqui nós teremos, por exemplo, 3.000 rotações para 5 minutos. Fazendo essa linha de razão, teríamos 600 rotações por minuto. E aí está respondido a consideração do exemplo. Outro item importante, e aí se aplica muito quando se vai fazer um percurso, uma viagem, você vai buscar saber em quanto tempo você sai, por exemplo, do Recife para Caruaru. Caruaru, conhecida como uma cidade que é um marco de um grande São João. E aí você vai buscar saber qual é o percurso em quilômetros e em quanto tempo você certamente vai fazer esse trânsito. E aqui nós teremos aqui um exemplo. Caminhando por um período de 2 horas, andamos uma distância de 14 quilômetros. Qual é a razão? Então vamos aqui analisar. Você tem 14 quilômetros por 2 horas. Então, eu teria que circunstância? Eu teria que a leitura de fazer a proporção de 14 quilômetros por 2, nós teremos 7 quilômetros por hora. Logo, você pode dizer que a sua caminhada você consegue fazer em 7 quilômetros a cada hora. Então, esse é o contexto. Vamos observar aqui um exemplo clássico de empresa A e empresa B. Numa empresa, você vai ter a relação de cursos, que é fundamental, que uma empresa tem uma área como recursos humanos, que vem a posicionar, gerenciar treinamentos. Aqui você tem um dado que corresponde ao curso completo versus o total de funcionários. Então, 6 funcionários de um total de 8 têm um curso completo. Como a outra empresa, a empresa B, você tem uma linha que a cada 12 funcionários você tem 9 que teria o curso completo. Vamos ver como é que fica essa razão. Na empresa A, como estamos vendo aqui, nós temos 6 que realizaram o curso para o total de 8 funcionários dentro da estrutura da empresa. Fazendo a simplificação, teremos 3/4. E aqui, no exemplo da empresa B, você observa que para o universo de 12 funcionários, o todo da organização, 12, você teria 9 funcionários que têm a estrutura de um curso completo. Fazendo a simplificação, teríamos 3/4. E aí, você comparando uma razão à outra, você entende que existe uma proporção. E aí, o que é que nós temos? Temos a empresa A com essa estrutura, que já foi dita, e a empresa B, que tem essa estrutura. Então, podemos afirmar que a razão entre 6 e 8 é igual, entre 6 e 8 é igual a de 9 e 12. Esse é o raciocínio. Então, o que é que podemos aqui
concluído o nosso elemento razão e proporção. Vamos lá. De uma forma geral, dados 4 números reais e diferentes, A, B, C, diferentes de zero, nós teríamos A, B, C e D, e em certa ordem, se a razão entre os dois primeiros, for igual à razão entre os dois últimos, ou seja, se A sub B é igual a C sobre D, dizemos então que os números A, B, C e D, nesta ordem, formam uma proporção. Então, primeiro tivemos o raciocínio de uma razão e agora faremos a estrutura de uma proporção. O importante para a gente concluir este capítulo está nos termos de uma proporção. Então, vamos observar aqui a simbologia daquilo que pertence, vimos isso na nossa aula do sistema numérico, e aqui nós temos a representação do conjunto dos reais. Só lembrando, verificamos isso nas nossas primeiras aulas. E aí, o que é que ele vai aqui anunciar para o nosso interesse? Que, considerando que A, B, C e D são números reais, eu tenho que caracterizar que eles têm que ser diferentes de zero para poder garantir o princípio do número fracionário. Observem aqui conosco. Se A, B, C e D pertencem aos reais, considerando que A sobre B é igual a C sobre D, dizemos então o quê? A, B, C, D são termos da proporção. Olha a proporção, pessoal. Os termos da proporção A, B, C e D. Agora verifique o que acontece com os valores A e C, que estão destacados na condição do numerador. A e C são os antecedentes. Então, façam uma simbologia dos numeradores para os antecedentes. O que acontece com os números B e D? B e D são os consequentes, eles assumem a posição dos denominadores. Então, A e D são os extremos da proporção A e D. Essa conexão nós chamamos dos extremos da proporção, enquanto que o B e o C são os meios. Quando se analisa a estrutura da regra de 3, esse elemento é fundamental a ser caracterizado. Vamos entrar num tema importante, que é a porcentagem. Novamente, vamos chamar a atenção para as aulas primeiras do nosso curso, como falávamos nos nossos números. E aqui, vamos dizer que porcentagem pode ser definida como uma fração na qual o denominador é igual a 100. A leitura de 100 dá a notação de todo, do conjunto macro, que se analisa sempre em referência àquele número maior. Ela expressa uma razão entre um número qualquer e o número 100. Por isto, usa-se o termo de porcento, ou seja, dividido por 100. Então, faça sempre essa linha de raciocínio, que eu vou precisar dividir por 100. A porcentagem tem o seu símbolo, que vocês estão vendo aqui na tela. Em alguns livros pode-se encontrar a palavra percentagem, ou porcentagem. Vamos dar um exemplo aqui. Quanto é 15% de 20 reais? Eu coloquei reais, mas pode ser dólares, pode ser euros, libras esterlinas. Vamos usar a nossa moeda. Multiplicamos o 15 por 20, nós temos 300. Lembra que a gente falou que vai ser observado a questão centesimal, dividir por 100? Então, dividindo por 100, teremos o resultado 3. Quanto é que é 300 dividido por 100? 3, então são 3 reais. Então, imagine que você, na condição de profissional da área de recursos humanos, vai atribuir um acréscimo ao trabalhador de 15%. Então, essa é a anotação que se deve tomar em iniciativa. Se formos pedir um desconto, você vai comprar um produto num determinado ambiente comercial e junto ao vendedor você pede um desconto aqui de 15%, então ele vai te dar, considerando que o produto vale 20 reais, no final ele vai calcular, encontra 3 e você vai pagar 20 reais menos 3, 17 reais é o resultado geral. Você conseguiu o desconto de 15%. Então, esse é o contexto.
Um outro exemplo aqui é quanto é 15% de R$ 2. A mesma estrutura, você então vai multiplicar 15 por 2 dá 30, e depois você vai pegar esse valor 30 e dividir por 100, que dá o quê? 0,3, que é o mesmo que 30 centavos. Vamos agora entrar num elemento fundamental do nosso ambiente matemático, que são os problemas do primeiro grau, as equações de primeiro grau. Lembrando um pouco, fizemos uma trajetória que começou lá na Grécia Antiga, passamos por René Descartes na França, e agora vamos fazer uma conexão entre França e Inglaterra numa época medieval. As equações foram introduzidas pelo conselheiro do rei da França, o rei Henrique IV. O francês François Viète, ele nasceu em 1540 e ele entendeu que para decifrar alguns códigos, ele poderia fazer conexões entre números e letras. Então, a partir disso, começou a concepção do que nós vamos considerar lá mais adiante, as equações. Então, teve a participação da Inglaterra a partir de Robert Record, foi um matemático inglês, que ele trouxe a notícia que faltava, que era o sinal da igualdade que todo mundo hoje conhece. Então, ele escreveu em um dos seus livros para que não existisse duas coisas mais parecidas do que retas paralelas. Então, ele fez essas cadências anunciando a presença da igualdade. E aí, chegou ao princípio do que é uma solução de primeiro grau. Resolver uma equação é determinar a sua raiz. Aqui nós podemos chamar x. Dar um exemplo, como também pode ser y, vamos dar um exemplo de x, que vai ser o que nós vamos desdobrar mais adiante. Então, resolver uma equação é determinar a sua raiz, que eu vou chamar aqui de x. No caso de uma equação de primeiro grau, é uma incógnita. Se fosse de segundo grau, seria, ao invés de x elevado à primeira, seria x elevado à segunda. Como ela é de primeiro grau, não precisa colocar o 1 em cima. Coloca apenas a sua raiz e está sendo considerada como uma notação de equação de primeiro grau. E aí, você vai buscar a incógnita e consegue se resolver isolando-se a incógnita no primeiro membro. Lembre-se que eu tenho a nossa igualdade, eu vou usar a leitura de primeiro membro para eu poder reunir as minhas raízes. Então, eu tenho que transferir para o segundo membro os termos que não contêm a incógnita, efetuando-se assim as operações inversas. Deixa eu dar exemplo do que é uma operação inversa. A operação inversa, por exemplo, a operação adição. Qual é a sua inversa? Subtração. Toda vez que vai migrar de que vamos chamar aqui de um termo para o outro, de um membro para o outro, aí vai haver o que nós vamos considerar aqui do elemento da operação inversa. De um lado eu tenho a adição, quando faço a mutação, vai para uma subtração. Ou numa multiplicação eu vou fazer a divisão, que normalmente se usa a divisão para poder fazer as simplificações. A potenciação e a radicalização. E aqui vamos a um exemplo. Eu tenho essa equação na linha A. Observe que eu tenho x mais 2 igual a 1. O que é que destaca aqui que é uma equação de primeiro grau? Olha o número x. Vocês poderiam ler implicitamente o número 1 aqui. Como ele não está citado, ele já é visto como equação de primeiro grau. Se fosse um número 2 aqui, em cima do x, aí nós chamaríamos de equação de segundo grau. Como é que se resolve isso? Lembre-se daquela orientação. Você vai separar o que for um membro de incógnita para o membro que for os números. Quando você tem um número 2, certo? Ele não está aqui positivo, ao passar para lá ele assume uma posição negativa, e aí eu tenho que x é igual a 7 menos 2, que é igual a 5. Outro exemplo, eu tenho que x, aqui na linha B, eu tenho que x menos 3 é igual a 0. Lembre-se que se eu tenho igualdade, na hora que vai fazer a migração, então o sinal vai ser alterado. Eu tenho a situação que o 0
ele mantém a posição, não tinha menos 3, ele vai passar para o outro membro, e aí eu tenho x igual a 3. Por aqui nós estamos concluindo nosso encontro de hoje. Lembre-se de verificar os vídeos que estão associados para que vocês possam desenvolver os nossos exercícios. A todos vocês, um grande abraço e em breve um novo encontro. Sucesso, pessoal. Bons estudos.